A taxa Selic rompeu a barreira dos 10%. O que isso impacta na sua grana? Você sabia que a taxa Selic ela influencia em os produtos no dia a dia, tanto os produtos que você compra, tanto nos seus investimentos? Então vamos para o vídeo que eu vou te ajudar a refletir, tomar suas decisões do que você fazer com essa sua grana nesse aumento. Vamos lá, esse vídeo foi preparado com muito carinho para eu explicar para você sobre essa mudança, né, e como ela pode impactar na sua vida. Então vou te fazer só um pedido. Curte e compartilha esse vídeo para o YouTube, então, ele levar esse conteúdo para mais pessoas e ajudar a galera a aprender mais sobre o dinheiro. E claro, né, se inscreve também no canal para ficar antenado. A taxa Selic, ela aumentou para 10,75%. A gente parar para pensar que há pouco tempo, né, ela era cerca de 2%, parece uma loucura essa diferença toda. Não precisa entender muito sobre economia para sacar que de 2 e pouco para 10,75%, muita coisa vai acontecer na sua vida, no nosso bolso. Então fica aí comigo para você entender exatamente o que é isso. E por que então essa taxa foi aumentada mais uma vez? Por que o Copom mais uma vez aumentou a Selic, né? A verdade é que essa é uma tentativa de você frear a inflação que está solta aí, né? A gente sabe que hoje nossa grana, se for parar para pensar um ano atrás, o que você comprava com R$100, o que você compra agora, a gente perdeu muito poder de compra e isso se chama inflação. Ao longo do tempo, seu dinheiro perde poder mesmo, né? E diga-se de passagem que essa é uma inflação gerada principalmente pelo próprio governo, com a expansão da base monetária, né? Ou seja, com a emissão de moedas para bancar os auxílios, né? Pós-pandemia, na verdade estamos ainda na pandemia, né? E aí, com mais dinheiro disponível no mercado, mas com a produção basicamente igual a de antes, né? Ou seja, você tem muita oferta de dinheiro e a produção permanece a mesma, o preço das mercadorias e dos serviços tende a aumentar, né? Então isso se chama inflação, deu para sacar como é que funciona, né? E uma das ferramentas do governo para tentar frear essa inflação é justamente aumentar a taxa básica de juros, né? A Selic. Porque assim ela força a galera a gastar menos e poupar mais. Então é simples, vamos entender aqui para você, enfim, desmistificar essa sopa de letrinhas aí, Selic, CDB, CDI, IPCA. Se a taxa de juros está mais alta, né, você vai pensar 5 vezes antes de você pegar um empréstimo ou para você financiar alguma compra, né? Você estava pensando em comprar alguma coisa e falou, opa, pera aí, se eu financiar qualquer coisa agora eu vou pagar muito mais caro, né? Ou seja, o crédito, ele fica mais caro. Se o crédito está mais caro, a tendência é que você gaste menos. Pelo outro lado, além de você gastar menos, você percebe que seu dinheiro pode render mais. Então as oportunidades para você poupar, para você investir, para você aplicar, elas aumentam. Então só para você ter uma ideia, antes com a taxa, quando estava lá em 2%, o estímulo para você aplicar era muito baixo, porque você ganhava uma merreca todos os meses. Sua grana aplicada, você ganhava uma merreca. E aí você acabava torrando mesmo sua grana. E agora com a taxa acima de 10%, você já começa a parar, opa, pera aí. Tá interessante eu aplicar minha grana, eu segurar um pouco o meu consumo, aplicar minha grana, mesmo que seja com renda fixa, né, com Tesouro Selic, com CDB, com CDI. Essa mentalidade começa a mudar e é justamente um dos mecanismos do governo fazer menos dinheiro ir para o consumo, para o mercado, mais dinheiro ficar guardado em poupança, não na poupança em si, depois a gente vai falar isso, pelo amor de Deus, foge da poupança, mas poupança no sentido de poupar, né, você guardar seu dinheiro. Então com isso, você consegue controlar um pouco a inflação. Vamos entender um pouco mais sobre o que significa cada uma dessas letrinhas que eu acabei de falar, né? A Selic, por exemplo. O que é a Selic que você ouve diariamente no jornal, enfim, nos noticiários? Porra, mas como é que isso impacta na minha vida, Claudinho? A Selic ela é a taxa básica de juros da economia do Brasil, ou seja, ela é baseada nos títulos do Tesouro Nacional, que são comprados e vendidos diariamente. Basicamente, quando você investe num título do Tesouro, você empresta o seu dinheiro para o governo e ele te paga de volta esse dinheiro com uma taxa de juros, e é justamente a taxa Selic, né? Pouquíssima gente entende, né, o que é a Selic e qual a influência que ela tem na sua vida. Porque no final das contas, esse canal, inclusive, trata-se disso, né, como isso vai impactar no seu bolso. Bom, então para você entender de uma vez por todas, Selic é a abreviação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
E essa taxa Selic, ela se divide basicamente em dois tipos: Selic Meta e Selic Over. A Selic Meta é a famosa taxa determinada pelo Copom, que eu acabei de falar aqui, que se encontra regularmente para você definir se aumenta, se diminui, se mantém, tudo de acordo com a política monetária do Brasil. E além da meta, você tem a Selic Over, também chamada de taxa realizada, né? Que é exatamente a taxa que representa a rentabilidade do mercado, né? Então, se for muita grana aplicada no longo prazo, vai fazer diferença. Se você for investir sua grana no Tesouro Direto, as oportunidades estão interessantíssimas para a gente investir no Tesouro Direto. Você pode entrar lá direto no site do governo federal, Tesouro Direto, você investe, é muito simples essa aplicação. Ele vai te pagar o referente à taxa Selic, que hoje está 10,75. Mas se por acaso você for investir em outras instituições, corretoras, bancões, bancos digitais, você vai precisar entender o que é CDI. Então, você já deve ter ouvido falar sobre CDI, agora a gente vai desmistificar. CDI, ela é a abreviação de Certificado de Depósito Interbancário, ou seja, é um título emitido de um banco como garantia de empréstimo tomado de outro banco. Então, se no final do dia um banco teve mais retiradas do que entradas de dinheiro, muita gente sacando dinheiro e pouca gente colocando dinheiro, vai ficar no negativo e ele pega dinheiro emprestado com outro banco que tem encerrado o dia com sobra de caixa, ou seja, os bancos trabalhando aí, um pegando dinheiro com o outro. E é justamente então aí que entra o CDI, que os bancos trocam entre si, emprestam e pagam entre si. Então, na hora de você investir nessas instituições, tem que entender, né, elas usam CDI como referência, que é praticamente a mesma coisa que a gente falou da Selic, só que um pouquinho mais baixo. A partir daí, então, você tem uma porrada de opção de investimento com rentabilidade indexada pelo CDI. Aí você tem os CDBs, você tem os LCIs, LCAs, os fundos DI. Então, o que você precisa entender é que na prática, a partir de agora, você precisa ficar muito atento, até porque tem muita opção no mercado, principalmente em bancos digitais e corretoras. Então, na prática, o que você precisa saber é que para você garantir um retorno bom de investimento, você tem que escolher, então, aplicações de bons emissores que paguem rendimentos acima de 100% do CDI. E pelo amor de Deus, agora mais do que nunca, não deixe o seu dinheiro na poupança, você vai perder feio. E também tira de qualquer aplicação que te pague menos de 100% de CDI. Tem um monte de bancão aí te oferecendo aplicação, por exemplo, com 80% a menos, um pouquinho mais do CDI. Fuja disso. Muitas opções aí, eu vou deixar já algumas sugestões aqui. Você tem o Banco Inter, que te paga um CDB acima de 100% de CDI, o Nubank, o 99, a própria XP tem várias opções, BTG Pactual, já te falei várias opções aí. Fuja dessas aplicações aí que te paguem menos do que 100% de CDI. Vou exemplificar aqui para você, faz as contas. Se você aplicar uma grana num CDB que paga 80%, por exemplo, do CDI, se você fizer as contas, 80% de 10,75 está caindo para 8,6%. Então, ao invés de você estar recebendo 10,75, que é o que você poderia, atrelado ao CDI, você está ganhando 8,6%. Então, isso é cruel a longo prazo, isso vai corroer o seu capital a longo prazo, você vai perder muito feio para a inflação. Você tem a sensação que seu dinheiro está rendendo, mas no final das contas ele está perdendo valor. Eu falei até agora dos investimentos pós-fixados, ou seja, todos os investimentos que, de acordo com a alta da Selic, eles vão aumentando também, porque eles são pós-fixados, ou seja, a taxa de juros dele acompanha a Selic. Nesse momento, a gente precisa ter cuidado com os investimentos pré-fixados, que são aqueles investimentos que você acorda a taxa antes, né? Então, eu fiz um investimento agora, atrelei uma taxa pré-fixada. Se a Selic cair, ótimo, melhor para mim, estabeleci uma taxa pré-fixada. Agora, se a Selic subir, eu estou deixando de ganhar o que o mercado estaria disposto a me pagar. Nós estamos num ciclo, num momento de alta, que os analistas todos esperam que a Selic ainda aumente pelo menos mais 1% no próximo mês. Então, nesse momento, pré-fixado pode ser uma grande roubada para você, né? A gente falou até agora de renda fixa. Lembra, nada menos do que 100% de CDI. E na renda variável, Claudinho, o que isso impacta no meu bolso, né? Bolsa de valores, fundos de investimento imobiliário, enfim, outros investimentos com renda variável.
A verdade é que o mercado já precificou essa alta da Selic. Você conhece aquele jargão, né? O preço das ações, elas sobem no boato e caem no fato. Significa que o boato, ou seja, essa precificação já rolou muito tempo atrás, e a verdade é que a Bolsa Brasileira está bem barata. Existe um indicador chamado PL, que é preço sobre lucro, que se você fizer hoje uma análise do PL da Bolsa em si, você vai perceber que a gente está nos menores índices históricos da Bolsa Brasileira. Essa é a hora de você pegar e começar a garimpar algumas boas oportunidades. Está cheio de barganha na Bolsa de Valores. Deixar aqui uma sugestão para você, você entra no site statusinvest.com.br e lá você consegue avaliar indicador de várias ações. O PL é um excelente indicador, mas não pode ser considerado sozinho. É claro que a gente não pode prever nada, mas se você investe já em ação, em fundo imobiliário, é bom você ficar aí, porque tem ótimas oportunidades. No caso, por exemplo, de fundo imobiliário, a tendência é que os fundos de papel, os fundos de CRI, né, certificados de recebíveis imobiliários, com o aumento das Selics, eles tendem a melhorar um pouco mais os seus pagamentos do dividendo. E nós estamos chegando no momento que o mercado vai gerar ótimas opções, até porque tem um índice que nunca engana a gente, né, que é o índice de sentimento. Quando todo mundo está com medo, essa é a hora da gente começar a procurar oportunidades e investir. Gente, então acho que ficou claro, né? Que o aumento da Selic, então, ele vai impactar os dois lados. Tanto o lado de consumo, porque as coisas tendem a ficar mais caras agora, principalmente se você necessita de empréstimos, financiamentos para comprar as coisas. E do outro lado, da parte de investimentos, as coisas ficam mais atrativas para que você segure a mão nas compras e aplique mais e poupe mais. Poupança não, pelo amor de Deus. Esse é o momento então agora para você aproveitar para segurar a mão, investir mais e voltar a construir um patrimônio que logo logo vai te gerar a liberdade financeira. Espero que esse vídeo então tenha feito sentido para você, tenha sido didático para você aprender em que momento a gente está. E na próxima alta da Selic ou na próxima baixa, na próxima reunião do Copom, a gente volta aqui para fazer mais uma análise. Um grande abraço, tchau, tchau e bons investimentos.